Graça e paz, queridos. Amados, ainda em reverência à palavra de Deus, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, a hora da palavra, já louvamos, já cantamos. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te louvar e exaltar o teu santo nome. Sê conosco, meu Deus. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amados, semana passada nós falamos sobre Elias, o grande profeta, que na minha opinião, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um homem que Deus amou e abraçou ele mesmo de todo o coração. Elias serviu uma geração, serviu ali a um propósito que o Senhor lhe deu. Então Elias fez a sua parte. Depois que Elias cumpriu ali com os seus propósitos diante de Deus, está no livro de 1 Reis, capítulo 19, até o versículo 21, Elias vai ungir Eliseu como o seu discípulo, vai ungir Eliseu como seu sucessor. Eliseu, que tinha sido discípulo de Elias, Elias agora vai ungir Eliseu e vai passar para ele a capa. Vai ter um encontro com Eliseu ali, filho de Safate. E a Bíblia diz que Elias chega e olha e observa Eliseu trabalhando. Eliseu era operador de trator, queridos, trator movido a boi. E a Bíblia diz que Eliseu lavrava ali atrás de 12 juntas de boi. Eliseu tinha uma daquelas 12 juntas de boi. Juntas de boi são dois bois trabalhando ali com uma travessa no meio que o povo chama de canga. Aqueles dois bois ali juntos, eles estavam arando a terra. Se você perguntar para mim, pastor, já vi um boi? Nunca vi um boi lavrando ali a terra, porque a nossa época já tem tratores, a coisa já está bem moderna. Mas na época antiga, e eu acredito que até hoje em alguns países ainda trabalha-se agricultura com boi. Então eles juntavam dois bois para que os dois bois tivessem mais força para arar a terra, carregar aquele rolo ali e começar a arar a terra. Então Eliseu estava trabalhando com aquela junta de bois, arando a terra. Elias olhou, chegou e bateu a capa lá em Eliseu e chama Eliseu. Eliseu disse: vou primeiro beijar aqui os velhos, dar um abraço nos velhos e a gente vai seguir juntos, Elias. Então a Bíblia diz que Eliseu volta, abraçou o pai e a mãe ali, beijou eles, pegou a junta de bois que ele tinha ali, os dois bois, matou, pegou aquela travessa, fez o fogo, torrou o boi, fez aquela festona e vazou, queridos, com Elias. Matou por quê, pastor? Para nem se lembrar mais daqueles dois bois. Que se ele lembra daqueles dois bois depois, talvez ele diga para Elias: Elias, eu vou voltar lá para ver como é que estão meus bois. Então Eliseu pega, torra, faz um churrasco, convida toda a galera ali e diz: rapaz, eu estou me despedindo aqui da terra e vocês vão continuar aí o trabalho de vocês, mas eu estou indo embora com Elias. Então esse foi o contexto que Elias encontra Eliseu. E ali Elias vai fazer uma pergunta para Eliseu. Eliseu, pede o que tu quiseres, Eliseu.
Se estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou te dar uma força aí, porque tu vais continuar esse ministério. Então Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Quero ter mais intimidade com Deus do que tu teve, Elias. Se tu teve uma, eu quero duas. Então Elias, ele diz para Eliseu: grande coisa, Eliseu, tu me pedes, mas se tu tiveres fé, com certeza tu vais alcançar. E quando a Bíblia diz que Elias foi tomado, a capa de Elias caiu, Eliseu segurou, bateu nas águas e disse: onde está o Deus de Elias? Diga glória a Deus. As águas se abriram, queridos. As águas se abriram e aí começa o ministério de Eliseu em 2 Reis. E Eliseu foi um grande profeta, um profeta muito amado por Deus. Eliseu fez prodígios, e um deles foi esse que nós acabamos de ouvir. Quando Eliseu, em suas missões naquelas terras, ele passa por uma cidade, e ele naquela cidade ali, ele conhece uma senhora, uma sunamita, e aquela sunamita foi muito generosa com Eliseu, e Eliseu passava ali todos os anos. Ela chama o esposo dela e diz: esse homem é um homem de Deus, vejo nele um homem, um servo de Deus. Vamos fazer aqui um quartinho, para quando ele passar, ele se hospedar aqui com a gente. Então a senhora foi ali, casal, eu imagino, de pessoas idosas. Eles colocaram ali uma mesinha, uma lamparina, colocaram ali uma cama e disseram: esse aqui vai ser para o profeta, quando ele passar ele vai ficar por aqui. Quando Eliseu volta, ele encontra aquela senhora, a senhora mostra o quarto para Eliseu, e Eliseu ficou muito alegre, encheu o coração dele, e ele vai perguntar para ela o que ela precisa. Ao que ela disse que ela já tem tudo, mas Eliseu sabia que alguma coisa faltava ali na vida daquela senhora. Então o discípulo de Eliseu vai dizer: provavelmente ela vai querer um filho, ela já está numa idade, não tem filho e tal. E Eliseu vai dizer para ela: por essa mesma época, ano que vem, a senhora vai dar à luz a um filho. E aquela senhora ficou cheia de alegria. Não minta para a sua serva. Ela vai falar para Eliseu: não diga isso. E Eliseu disse: é verdade, por essa época a senhora vai dar luz a uma criança. E a história vocês já ouviram a irmã contar. A senhora lá teve uma criança. Essa criança com o tempo veio a falecer. Aquela senhora procura novamente o profeta, e lá diante dos pés do profeta, ela se derrama em lágrimas e fala para o profeta: por um acaso eu pedi alguma coisa do Senhor, meu Senhor? Pedi algum filho para que o Senhor pudesse levar ele de mim? E Eliseu se compadece daquela senhora. Eliseu tinha uma intimidade com Deus muito grande, muito grande. Ele manda Geazi vai, coloca ali o cajado em cima da criança, a criança não levanta, e Eliseu ficou esperto, disse: opa, não funcionou, abri o rio, o menino nasceu e aí não vai funcionar. E ele foi lá no local. Chegando lá, ele orou a Deus, apresentou o garoto, e o garoto nada. E Deus vai chegar no ouvido de Eliseu e vai explicar para ele: Eliseu, olha, a nossa intimidade, isso é por minha conta, mas é o que a gente vai extrair do texto. A nossa intimidade, ela não pode ter terceiros atravessando aí, não. A missão é tua, não é de Geazi. Então Eliseu entendeu o recado. E com isso nós aprendemos algumas coisas, queridos. Nós estamos
num processo onde o Senhor, Ele vai apontar para você, e você vai sair da experiência de Eliseu. O profeta Eliseu, ele marcou uma geração, a geração dele. Marcou toda aquela geração, a ponto de ele ser chamado um homem de Deus. Ele disse: onde está o Deus de Elias? Da primeira vez que ele teve um contato com o Senhor. Depois que aquele rio se abriu, Eliseu realizou dezenas e dezenas de milagres, através da sua obediência, da sua dedicação com o Senhor. Eliseu foi grande, mas o Senhor enxergou em Eliseu uma característica que Ele quer enxergar em mim e você também. Eliseu, quando o Senhor disse, Elias chama Eliseu, filho de Safate, para a gente continuar essa obra, Eliseu não disse: rapaz, eu estou aí numa batalha, e estou numa carteira assinada, não vou poder agora, olha, se for semana que vem, talvez dê para mim. Não, mas o trabalho, França, era dele mesmo, ele era o proprietário ali. Rapaz, peguei uma empreitada ali, não vou poder ir, porque estou ali lavrando um negócio de um terreno, comprei um sítio, cara, e está me dando um trabalho danado. Não manja nada de sítio, mas comprou um sítio. Está me dando um trabalho danado, não vou poder ir agora, olha. Será que Deus, o que Deus ia pensar de uma pessoa dessa? Como é que Deus ia encarar um indivíduo desse? Cara, mas o Senhor está te chamando, Ele disse que tem um trabalho para ti. Mas não dá para mim agora, olha, eu fui me meter nesse negócio do sítio e aí não dá. Eliseu não fez isso, querido. Eliseu tinha uma responsabilidade, 12 juntas de boi. Ele tinha praticamente ali uma empresa trabalhando. Quando o profeta tocou a capa nas costas dele, ele não ficou resmungando, nem pensando, nem na dúvida. Muito pelo contrário, ele ficou alegre. Ele ficou tão alegre que ele celebrou, fez logo uma festa. Torrou logo foi o boi, fez logo um churrasco. E fez ali uma comemoração. Então, uma das características para que você possa saber se você tem um chamado de Deus é essa. Será que eu tenho verdadeiramente um chamado de Deus na minha vida? Será que quando eu chego diante de Deus, eu chego de mãos vazias? E quando eu digo de mãos vazias, é seco, é sem nenhum tipo de reverência, sem nenhuma preparação, chega no improviso. Sabe aquele cara que chega todo no improviso, cabelo todo? Será que eu não tive um tempo para me esmerar, ler uma palavra direitinho? Será que eu não tive um tempo para procurar ler um livro, um bom livro? Ou será que eu vou naquela aventura? Não, eu vou porque se eu não for, os irmãos vão falar. Então, para evitar esse falatório, deixa logo eu ir. Os irmãos já falam mesmo, a irmã é linguaruda, a outra é língua de fogo, tem um lá que fala demais e tal. Ou será que realmente eu estou convertido? Eu vou porque eu quero prestar um culto a Deus. Essas coisas, amados, a gente precisa perguntar para nós mesmos. Não é para os outros, é para nós mesmos. Será que eu estou indo diante de Deus para prestar um culto a Ele, ou por conta da pressão da galera? Será que o pessoal não vão ficar ali me malhando e tal, então eu tenho que ir? Nem ler o negócio, fez tudo meia boca. E a gente já falou isso outras vezes. Será que quando você vai trabalhar para alguém, você faz de qualquer jeito? Eu vou fazer aí de qualquer jeito mesmo, eu quero receber minha grana no final. Eliseu não foi assim, Eliseu estava trabalhando. E não tem esse papo de que, mas estava ocupado, não dá para fazer. Eu já disse para vocês que Deus não trabalha com desocupado. Se você disser, não, eu vou... Conheci uma senhora que disse que ela servia a Deus. E ela tinha um sonho de ter uma criança. E Deus deu uma criança para ela. Quando Deus deu a criança para ela, ela
passou a não vir mais para a igreja. Ela passou 1 ano chorando ali, querendo um filho, e Deus deu um filho para ela. Olha, ela já tinha feito vários tratamentos, não tinha conseguido absolutamente nada, foi descartada pelo médico. Tem um médico aqui em Manaus, um cara muito bom, não sei se ele ainda é vivo, Dr. Lorival. Diagnóstico: 0 possibilidade, não há possibilidade. E ela tinha muita fé, colocou o joelho no chão, chorou e clamou, e Deus concedeu um filho para ela. Quando Deus concedeu esse filho para ela, a primeira coisa que ela fez foi deixar de vir à igreja. Não posso mais, porque eu não vou poder vir todos os cultos, porque eu estou grávida e tal. E aí o menino nasceu, ela disse que tinha que cuidar, e foi se afastando e deixou de vir à igreja. E aí Deus depois deu mais 3 filhos para ela. E depois ela já não vinha mais mesmo, porque não dava, ela dizia que não tinha como. Mas quando eles crescerem, aí vai dar para mim servir a Deus legal. Sabe, queridos, a gente vai colocando esses empecilhos, vai tentando levar Deus na conversa fiada, achando que Deus, Ele vai se comover com o nosso palavreado, com o nosso falar bonito, ou com aquela conversa fiada. Quando eles crescerem, aí eu vou ter tempo de louvar a Deus, de novo voltar para o louvor, dar uma palavra. Agora Deus está vendo, porque eles estão tudo aí, ainda são pequenos, eu tenho que estar nessa luta com eles. Entende a ingratidão do indivíduo? É essa. Pastor, estou numa luta aí, pastor, para a gente ver se consegue um lugarzinho para a gente ficar, e Deus dá, quando dá o cara desaparece. Pastor, eu queria um trabalho, olha, ore por mim, a gente ora e Deus dá um trabalho, o cara desaparece, né? Some. Eu não sei porque, e Deus vai perguntar dele, mas o que aconteceu? E aí quando ele perde, é que ele vai lembrar de Deus de novo, né? Poxa, Deus, aquele trabalho foi embora, né? Ele perde, aí ele vai lembrar do Senhor. Por isso Deus amou Eliseu. Eliseu estava trabalhando, não estava ali sem fazer nada, ele estava na batalha. Poderia dizer, porque não pegou um desocupado? Não, Deus não trabalha com gente desocupado. Vocês lembram quando Samuel chega da casa de Davi, da casa do pai de Davi, ele encontra todos os filhos de Davi, de Jessé, lá na mesa. Encontra Samar, encontra Eliabe, só uma seta, só musculoso. Ele disse, não, o rei não está aqui, o que eu vi ungir não está aqui, não está. Mas será que é Davi que ele está falando sobre Davi? Davi está lá no campo, mas Davi não é nem homem ainda formado, é um moleque, é um amarelo. E quando Samuel bate o olho, o moleque está lá na batalha, ele disse, esse é o meu garoto, esse é o rei de Israel. Sabe, eu já falei muitas vezes, o cara às vezes quer um trabalho. Pastor, eu estou na batalha, eu estou na oração pelo um trabalho. Meu currículo já espalhei. Não... Será que se ele for em busca, ele não vai achar essa batalha? Será que se ele correr e dizer, eu vim buscar minha batalha, eu vim pegar esse trabalho? Ele vai conseguir, queridos, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Se ele for buscar, ele vai conseguir. A Bíblia diz que se você bater, a porta vai se abrir. Só que a gente não bate, a gente fica ali, será que eu bato, eu não bato, bato, não bato, não bato. E aí ele corre, sabe? Mulher diz, tu foi lá, eu ia, mas estava cheio de gente, eu acho que eu vou outro dia. Aí fica nessa arrumação. Eliseu estava na batalha, na labuta ali, talvez suado, sol lascado, Eliseu ali na luta. Quando ele vê Elias, ele se alegra. Ele diz, tu vai para o ministério, foi chamado, o Senhor mandou te buscar. E ele faz uma festa, se alegra e vai servir ao Senhor. Isso é maravilhoso, querido. Maravilhoso.
E Eliseu fez grandes prodígios ali, purificou as águas que estavam contaminadas, fez machado flutuar, ressuscitou aquele garoto, ungiu reis, ungiu outras pessoas ali. Ele travou luta contra potestades naquele lugar, multiplicou pão, curou Naamã, o general Naamã, o leproso. Ele foi lá e curou aquele camarada. Eliseu passou a ser chamado o homem de Deus. Aquela garota estava lá na Síria, quando ela viu Naamã chegar e tirar a sua armadura de guerra, que ela olha Naamã ali, um homem estragado, cheio de feridas, e Naamã já tinha procurado todos os médicos do Egito à Síria e não tinha encontrado cura para ele. Então a garotinha disse: se esse senhor fosse até o homem de Deus que se encontra na minha terra, ele ia ser curado. Diga glória a Deus. Naamã vai, se eu vou, não tenho nada a perder, eu vou. E Naamã pede autorização do rei e vaza para o rumo de Israel. Procura o rei de Israel e diz: eu vim aqui procurar um homem que vai me curar, porque eu tenho uma garota lá, que é das terras de vocês aqui. Ela é imigrante, está lá, é uma refugiada, está lá, está trabalhando comigo, e ela disse que aqui na terra de vocês tem um homem de Deus. O rei rasgou a roupa e disse: tu está me confundindo, rapaz. O rei achava que era ele. O cara disse: não, meu senhor, o senhor está confundindo, não é o senhor, ele está falando é do homem de Deus. O senhor não é um homem de Deus, o senhor é o rei. O homem de Deus é aquele cara que fica lá naquela casa, lá no final da vila. E Naamã chega lá, bate, a porta se abre, sai o garoto lá, o discípulo de Eliseu, sai Jazi e diz para o homem: o meu senhor disse que é para o senhor ir mergulhar 7 vezes no rio e o senhor vai ficar curado. E ele vai, o general vai, olha para o rio, vê aquele rio. Eu imagino que estava mais ou menos como esse que corre aqui atrás da igreja. Ele disse: não, esse cara está com brincadeira. 7 vezes mergulhar nisso aí, o couro já está ruim, todo lascado. Se eu mergulhar, vai ficar tudo aí. Esse cara está com brincadeira. Aí o cara, como o general, começou a ficar furioso. Quer que eu venha cair aqui dentro desse rio, rapaz? Não é possível, hein? O moço do general disse: meu senhor, o senhor já deu uma pernada da Síria para cá. Chegou até o homem. E o general disse: o homem nem me recebeu, mandou para um office boy, meu irmão. Ele disse para o senhor mergulhar, mergulhe. E aí aquele camarada vai tirar aquelas ferraduras dele. Diz, talvez ele mandou o pessoal do exército dele se afastar. Vão para lá. E ele vai em obediência à palavra de Deus, querido. E ele desce até ali o rio onde o profeta disse: vai mergulhar 7 vezes. Talvez ele vá invocado, talvez ele vai pensando: eu vou matar esse cara. Se eu não ficar bom, esse cara está quebrado comigo. Talvez ele vai ali furioso e desce. Mergulha 1, 2, 3, 4. Isso eu acho que Eliseu fez aquilo ali só de birra, né? Você vai mergulhar 7 vezes, camarada, para te respeitar. E Naamã disse: cara, na Síria tem os rios mais belos do mundo. Na Síria tem os melhores rios do mundo. Agora esse cara mandar eu mergulhar nisso aqui. Mas tudo bem. E foi lá e mergulhou. Na 7ª vez, querido, na 7ª vez, a Bíblia diz que Naamã saiu com a pele mais limpa que a pele de um bebê. Diga glória a Deus. Isso é obediência à palavra. Isso é desafiar a lógica. Às vezes a gente diz: isso não tem lógica, eu não concordo porque isso não tem lógica. Não tem lógica. O evangelho não tem lógica. É para os loucos. O evangelho é para aqueles que estão realmente querendo buscar Deus, que estão desesperados por Deus. Não é para os lógicos.
não tem lógica. Não tem mesmo. É para aqueles que realmente amam a Deus, buscam a Deus. Naamã pega e volta lá com o homem de Deus. Se eu vou beijar esse cara, vou abraçar esse cara, esse cara vai ficar no meu coração, vou levar esse cara se ele quiser. Foi muito alegre. Chegou lá, bateu, sai de novo quem? O office boy. O homem não veio. Não quero agradecer, ele trouxe aqui ouro, trouxe para ele. Jazi foi lá e disse: profeta, o homem está deixando aí uma grana para gente. E é muita grana. Se fosse no dia de hoje, querido, qualquer um, a gente vê na internet aí, tá cheio, dá nojo. Internet dá nojo. O cara pedindo dinheiro, pedindo casa, pedindo isso, pedindo aquilo. Rapaz, o cara pede tudo, dá para pedir a alma do indivíduo. E o pior é que a negada dá, o ser humano gosta de ser roubado. E eu não consigo entender isso. Mas, voltando ali, o homem de Deus diz: diga para ele levar, que eu não quero nada não. Ele pode levar tudo e vazar. Então Naamã vai se ajoelhar ali diante do profeta e vai dizer para ele: meu senhor, eu sou um general da Síria, e lá no meu país eu sirvo a um rei também, e esse rei, ele se ajoelha diante de deuses, e quando ele se ajoelha, eu sou obrigado também a me ajoelhar ao lado dele, porque eu sou o general dele. Mas na verdade, vou levando aqui umas porções de areia, para que eu venha lembrar que quando eu me ajoelhar, eu estarei me ajoelhando não diante dos reis da Síria, mas diante do Deus de Israel. Amém, queridos? Isso é obediência, queridos. Isso é gratidão a Deus. Isso é gratidão. Mas isso não pode ficar lá com Naamã, não. Isso tem que vir para nós. Será que nós estamos nessa frequência? Será que essa frequência já impactou a nossa vida, o nosso coração? Ou a gente ainda está... Jazi ficou furioso. Jazi, o boy, disse: não é possível, era muito ouro, meu. Não é possível, eu não acredito num negócio desse. Eu não acredito que o profeta seja tão otário para deixar esse cara levar esse ouro todo. Olha como é que é o coração do homem, queridos. Jazi ficou louco. E Naamã já ia muito longe quando Jazi pegou o cavalo e disse: eu vou atrás desse cara, não é possível. Chegou lá e chamou o general e disse: general, o profeta disse que ele vai querer assim, uma beirinha do ouro. Ele mudou de ideia. E o general liberou para Jazi. E Jazi voltou e o profeta perguntou, disse: Jazi, onde tu estavas? Onde tu estavas? O profeta não perguntou aquilo por curiosidade, ele já sabia onde Jazi estava, assim como Deus sabia onde Adão estava quando ele disse: Adão, onde tu estás? Cadê aquele Adão que tinha comunhão comigo? O que aconteceu contigo? Então o profeta vai dizer para Jazi, Jazi, talvez com muitas lágrimas, com muita dor no coração, o profeta vai dizer: a lepra de Naamã, diz assim, ela vai habitar agora em você. E ali foi o fim de estrada para Jazi. Fim de estrada para Jazi, querido. Porque o evangelho, queridos, ele é simples. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: porque aquilo que de graça eu recebi, de graça também eu dou para vocês. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele, tendo tomado o cálice, distribuiu o pão ali, abençoou todo mundo e disse: olha, essa é uma aliança que eu estou fazendo com vocês, uma nova aliança, uma aliança perpétua. Então é mais ou menos essa história. A gente precisa trazer isso para nós. Será que eu estou nessa frequência de Deus? Será que eu estou nesse campo de Deus? Será que eu já atingi esse nível aí? Ou eu ainda estou tentando levar Deus na conversa fiada? Às vezes, queridos, a gente mente para nós mesmos.
Mas lá no quarto de guerra, no quarto de luta, de batalha, de oração, você está diante de Deus e Deus está dizendo para ti: cara, muda a tua vida, muda esse teu jeito, porque senão não há possibilidade de haver bênção. Jacó lutou a noite toda com Deus, lutou com Deus querendo ser abençoado, disse: eu não te largo enquanto tu não me abençoar. E o Senhor disse: não há possibilidade de bênção enquanto tu for mentiroso. Tu precisa mudar. Jacó precisava mudar. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre Jacó. Tu precisa mudar, Jacó, para que tu seja abençoado. Então às vezes você pede, clama, chora, implora, mas o coração mesmo está longe de Deus. Precisa realmente quebrantar esse coração, dizer: Senhor, eu quero realmente uma mudança de vida, eu quero que isso se realize na minha vida, e quero entrar no teu campo, na tua frequência, quero te servir verdadeiramente. Talvez eu não seja como Eliseu, talvez a minha fé não seja tão grande quanto a fé de Eliseu, mas me ajuda que a gente consegue, me ajuda que a gente vai conseguir. Talvez você esteja pedindo algo de Deus faz tempo, e você já por algumas vezes pensou: Deus esqueceu de mim, Deus não vai me atender, como se as orações estivessem sendo jogadas em vão, como se você estivesse falando sozinho, e Deus está no teu ouvido. Tu precisa mudar o teu palavreado, o teu linguajar. Tu precisa parar de se enganar, porque a mim tu não vai enganar. E quando tu realmente tiver um coração sincero, aí a gente vai conversar legal. Mas enquanto isso não acontece, não há possibilidade de haver um diálogo profundo, sincero. Precisa haver conversão, e você muda, converte, vira a chave. E quando vira a chave, e que o coração está realmente quebrantado, e que você busca a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, as coisas começam a mudar para você. Servir a Deus, queridos, implica em renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso renunciar às coisas que desagradam ao Senhor. Preciso renunciar àquelas coisas que ainda estão me tornando preso. Preciso me libertar daquilo ali. Quando a gente se liberta, verdadeiramente a gente será livre. Basta que nós tenhamos esse coração quebrantado e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu quero ser usado nas tuas mãos, Senhor. Quero aproveitar daquilo que o Senhor tem deixado para nós aí, para que nós possamos aprender e ensinar uns aos outros. Nos ajuda, Deus, e Deus vai te ouvir, com certeza, querido. Porque Ele disse: se tu pedires, e pedires bem, tu vais ser atendido. Tu vais ser reconfortado. Que o Senhor ilumine o seu rosto sobre nós e nos dê paz, alegria, amor, felicidade, esperança em nossos corações, e que nos sare, nos cure, nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus.